desatenciosa. Não adianta a gente orar e atravessar um sinal aberto, pedindo a Deus proteção. Não adianta. Não, eu orei, o sinal está aberto, mas eu orei. É ruim, Deus me livra do carro que está vindo lá. Não livra não, irmão. A vigilância parte da nossa responsabilidade. A oração faz parte da intervenção da responsabilidade de Deus. Então tem que haver os dois certinho. Por isso que agimos a fé, mas nos cuidamos com prevenção em nome de Jesus. Amém? E lá fora também, se cuide, se previna, tenha cuidado. Por quê? Estamos debaixo de oração, mas a nossos cuidados vai prevenir o campo da naturalidade. Eu quero dividir um texto com você hoje que não poderíamos deixar passar. É um momento que nós reconhecemos, é um momento que nós relembramos, é um momento importante demais para aquele que acredita em Deus. É um momento em que nós vivemos, hoje estamos aqui exatamente por isso, porque há mais de 2000 anos atrás, nós tivemos a intervenção de Cristo, a intervenção de Deus, a qual manifestou poder, trazendo o Salvador e triunfando sobre o bem, ou melhor, triunfando sobre o mal, conforme a palavra diz. E então, através desse texto que eu quero dividir com você hoje, nós vamos falar de um altar. Muitos altares a Bíblia fala de vários altares, mas nenhum altar foi maior do que o altar da cruz. O altar da cruz foi o maior e o único exemplo de soberania sobre todos os altares existentes depois dele. No Antigo Testamento, muitos altares foram levantados. Abraão levantou altar, Ló levantou altar, muitos altares. Ezequias, Elias, Josué, Moisés, muitos altares. Mas nenhum altar pode ser comparado ao maior altar de todos, que é a cruz. E quando nós levantamos esse altar na nossa vida, ou vamos a ele em sacrifício vivo, então nós causamos uma ação para uma reação em nossa vida no mundo espiritual. E é aí que eu quero dividir o texto com você hoje de forma objetiva, que está, vai passar no monitor também aí, você que deseja abrir, 2 Crônicas capítulo 1, o verso de número 11. Você que tem seu smartphone, seu tablet aí, sua Bíblia de papel mesmo, normal. Se a tradução tiver um pouquinho diferente, não tem problema. Tem aí o monitor para você conferir na tradução que nós lemos aí em conjunto. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 11, somente. Crônicas está lá no Antigo, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Vamos lá? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no seu coração, ou no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos teus que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. 12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Glória a Deus. Por agora basta, depois nós vamos melhorando. Irmãos, Israel estava vivendo um momento muito difícil. Israel estava vivendo um momento de grande problema, uma grande crise. Absalão havia reinado, levantado idolatria no reino, desinstituído o que Deus tinha feito. Ele havia estado e vivenciando uma vida muito revoltada, uma vida muito dada às promiscuidades, às coisas erradas, aos pecados. Então ele quebrou todos os princípios de Israel. Israel estava vivenciando um momento muito problemático espiritualmente. Israel estava comprometida com a sua vida espiritual, com a sua santificação, com a sua comunhão com Deus. Já começa uma lição para nós. A gente tem que ter muito cuidado, irmão, nos tempos que nós vivemos, porque o que levou Absalão a viver aquilo ali? O que levou Absalão a ser daquele jeito? A sua revolta. Absalão era um homem revoltado.
Absalão, ele era invejoso. Absalão, ele era uma pessoa gananciosa. Absalão, ele era uma pessoa com muitos sentimentos de conflitos dentro dele. Apesar de ter sido filho de quem foi, de ter visto o que viu, Absalão era filho de Davi, mas ele era revoltado contra o próprio pai. Ele desejou o trono do próprio pai. Ele queria destronar o pai, ele queria matar o pai. Ele queria fazer tudo o que não devia contra o seu próprio reino, tudo para a realização de uma ganância particular. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque aquilo que nos envolve, ele tinha incentivadores para que, em vez de confrontar a sua postura e o seu jeito, a sua forma de vida, para tentar conduzi-lo para o melhor caminho, ele tinha incentivadores, apoiadores e pessoas que ainda davam para ele combustível para poder, emocional, psicológico, para ele tentar realizar o desejo do seu coração. A gente tem que ter muito cuidado nos tempos que vivemos de grandes corrupções, de grandes perdas de valores, de grandes situações em que nós vivemos hoje, de grandes conflitos de interesses particulares, pessoais, carnais, naturais. Cuidado com os seus incentivadores, com os seus apoiadores, porque muitas das vezes nós não percebemos, mas as circunstâncias às vezes nos oprimem, nos levam a viver revoltado contra a política, revoltado contra o sistema, revoltado contra o justo e o injusto, lá é injusto isso, é revoltado contra isso, é revoltado contra aquilo. Nós vivemos em um mundo conturbado em que a revolta faz parte do nosso dia a dia, o nervoso, a chateação e até mesmo aquele sentimento, aquele desejo de vingança de algumas coisas. Pastor, eu não sou assim não, glória a Deus, mas a maioria, que as pessoas elas querem ver acontecer algo porque elas se sentem injustiçadas de alguma forma. O Absalão se sentia injustiçado, se sentia revoltado porque Davi não tomou uma posição conforme ele achava que deveria tomar. É outro cuidado que a gente tem que ter no julgamento das atitudes das pessoas, achando que no lugar do outro eu poderia fazer melhor, ou no lugar do outro teria que agir assim ou deixar de agir assado. Cada um tem que entender o real posicionamento da vida que vive, aonde está, porque às vezes a gente cai nesse erro contra um patrão, contra um colega, contra um familiar, contra a igreja, contra um pastor, contra um membro de igreja, contra um amigo, contra o conhecido, contra o desconhecido. Eu no lugar desse cara da frente, rapaz, que cara morrento. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente está com pressa, é tão simples passar uma marcha, apertar o acelerador, tirar o pé da embreagem, quando o carro é automático, é só apertar o acelerador, parece que o cara está ali, entendendo, verde, verde, parece que no lugar dele você já tinha saído mais rápido, mais na frente, mas esse é ele, e a gente tem que ter cuidado para não atropelar e ser atropelado. Não deu? Desvia, vai embora, irmão, porque isso vai te fazer mal. A gente tem que começar a fazer o que a Bíblia diz, irmão, desviar do que não presta, desviar do que é mal, resistir ao maligno sim, mas a Bíblia diz também para desviar. Tem coisa que eu resisto, tem coisa que eu vou até no meu limite, tem coisa que se eu for daqui para lá vou perder a cabeça, então peraí, eu vou para cá. Não é sinal de fraqueza não, é sinal de sabedoria, de preservação, de cuidado. E se a gente não entender isso, a gente cai no erro do espírito de Absalão, um espírito de revolta, um espírito de querer vingança, um espírito de querer ver um resultado conforme a nossa ótica, os nossos sentimentos, e nós podemos estar naquele momento imbuídos de algo que não provém de Deus. Ele queria uma justiça com o reino do seu pai, porque ele achava que a atitude de Davi foi errada contra o outro irmão que ele tinha, que deflorou a sua irmã. Ele queria que matasse, que vingasse, que crucificasse, que esquartejasse, que fizesse para acontecer. É aí que entra, irmão, muitas das vezes, o julgamento. E nós vivemos tempos perigosos, em que parece que às vezes a nossa justiça é maior do que a justiça de Deus. Às vezes parece que o nosso sistema de punição é mais rigoroso do que o próprio Deus. E é um cuidado que nós temos que ter, para a gente não errar nesse sentido, e aí aflorar em nós esse momento de autodestruição, porque o Absalão ele se autodestruiu, ele se prejudicou, ele fez algo que ele mesmo acabou se dando muito mal. Ele morreu, porque ele estava numa euforia tão grande, que ele acabou sendo muito machucado,
vingado pela situação e morto, com os galhos na testa. Então, queridos, nós precisamos de preservar os nossos sentimentos. Primeira palavra de hoje: nos tempos em que vivemos, que não são novidades, desde aquele tempo já existiam tempos de desequilíbrio. A melhor coisa que a gente faz, irmão, é preservar o nosso coração e não seguir o caminho de ninguém. Como assim, pastor? A Bíblia diz em João capítulo 13, João 13, capítulo 13, verso 13, 14 e 15. Isso aqui eu falo muitas vezes aqui, que Jesus nos fez por exemplo, nos fez para deixar por exemplo, para que a gente faça também. Então nosso maior exemplo não é um amigo próximo, nosso maior exemplo não é alguém que a gente conhece, que às vezes a gente tem uma grande moral com a gente, tanta porque é uma pessoa de grande estima, de respeito, de boas ações, atitudes e bons resultados, mas o nosso exemplo é Cristo. Nosso maior exemplo, nosso exemplo soberano é Cristo. Não, fulano agiu assim e tal, beleza, mas eu tenho que ter cuidado para não agir de forma impensada e acabar seguindo exemplo de alguém, ou tomar uma atitude, uma ação, uma reação por causa de alguma coisa de alguém e sabotar a mim mesmo. Salomão, ele tinha todo um exemplo do seu pai, tinha todo o exemplo da sua mãe, ele sabia da sua história. O casamento dos seus pais vieram de uma grande destruição familiar. Para quem não sabe, Salomão era filho de Davi com Betseba, a qual Davi matou e destruiu a casa dela inteira, inclusive o seu antigo esposo, e fez uma lambança total. Teve um filho com ela antes, o filho não vingou, o filho morreu, fruto do pecado. E então Deus aprova aquele relacionamento, abençoa, ele casa, o reino é restaurado, restituído, e Deus vem, o filho da aprovação, chamado Salomão. Salomão nasce da unidade, união de Davi com Betseba. Salomão vem para fazer o que Davi não conseguiu fazer, suceder Davi e fazer muito além do que ainda Davi fez. Davi, ele constituiu o reino, e Salomão edificou o reino, construiu o tabernáculo. E então Salomão tinha o exemplo do como e não fazer, e tinha o exemplo do seu irmão, que antes dele fez uma lambança. E agora, como que eu faço? Salomão então, antes de qualquer coisa, faz o inverso de Absalão. Salomão vai e levanta um altar. Meu irmão, a gente, se quiser fazer a diferença nessa vida que nós vivemos, como pais, como mães, como maridos, como esposa, como crente, como pastor, como membro de igreja, como obreiro, como um futuro fazedor da obra, porque quem sabe no seu coração tem o desejo de executar a obra, quiser fazer uma diferença como ser humano, nós devemos aprender com Salomão. O que, pastor? Antes de qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, é levantar um altar a Deus. Eu vou vender, levanta um altar a Deus. Eu não vou deixar, vou fazer, vou deixar disso, aquilo outro. Levante um altar a Deus. Salomão, até aqui Deus nunca tinha falado com o povo, com Salomão. Até aqui não havia nenhum diálogo de Deus com Salomão. Deus falou muitas vezes com Davi, mas com Salomão até aqui nunca havia falado. Com Absalão então, e naquele dia ele não sabe o que fazer, assume um reino quebrado, destruído, um reino idólatra, um reino cheio de problema, assume um reino falido. E ele olha para aquele reino e diz assim: só tem uma forma de eu resolver tudo isso, seguir o exemplo do meu pai. E nós temos um exemplo de um pai, sim ou não? Ele tinha dois exemplos do seu pai, de fazer o que era certo e de fazer o que era errado. E nós temos um pai, sim ou não, que nunca errou. Então por que não seguir o exemplo certo do nosso pai? Amém? Nós não temos opção, só temos uma opção. Mas essa opção ela tem um ponto: eu sigo ou não sigo. E é aí que faz a diferença.
Se eu seguir o exemplo do pai, então pode ter certeza, vai haver circunstâncias, situações que vão se manifestar, porque o Salomão hoje não existe mais, mas no lugar do Salomão hoje sou eu e você. Mas o mesmo Deus que se manifestou a Salomão naquele tempo, Ele está aqui hoje para se manifestar para nós, irmãos. Ele está aqui agora para se manifestar com quem está assistindo. Ele está todos os dias presente para se manifestar quantas vezes for necessário. Mas depende se eu vou me comportar como Absalão ou como Salomão. E é essa a minha escolha. Não é o exemplo do meu pai, mas a escolha que eu devo fazer para mim. Ser como Absalão ou escolher ser como Salomão. E nós vivemos tempos, irmãos, em que cada dia mais Salomãos, ou Salomões não é, né? É Salomãos mesmo, estão ficando cada vez mais escassos, mas Absalãos está cada vez brotando mais aos bocados por aí. Cada vez mais você vê pessoas quebrando princípios, cada dia mais você vê pessoas passando por cima de valores, cada vez mais você vê pessoas ignorando situações espirituais, cada vez mais pessoas no dia a dia se deixando levar pelas emoções, pelos desejos, pelos impulsos, e ignorando todas as vezes um exemplo de um pai, de uma mãe, o exemplo de uma linhagem de próprio Deus. Quantos cristãos, quantas pessoas na igreja a gente vê quebrando princípios com a Bíblia debaixo do braço, irmãos, ignorando a palavra de Deus com a Bíblia debaixo do braço, versos citados e decorados na ponta da língua, consciência do que é certo e que é errado, mas os seus frutos não condizem com aquilo que ele diz viver. Isso é difícil. Cada dia que passa nós temos visto Absalãos brotarem, mas Salomãos cada dia mais escassos, cada dia menos a gente vê menos Salomãos nos tempos de hoje. Mas o Senhor, Ele anda buscando os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Salomãos. Amém, gente? Então hoje não é mais só com Deus, hoje é comigo também. Naquele tempo também não era só com Deus, era com as pessoas também. Mas sou eu que me deixo influenciar ou não, sou eu que me deixo ser dominado ou não. Como alguém poderia dizer, ou talvez você já conhece alguém, ou você já falou isso, como eu já falei isso uma vez, há muito tempo atrás, ou você já ouviu pessoas falando, mas quem que não faz? Ninguém é perfeitinho. Porque a gente mais vê hoje pessoas justificando erros dela em cima de erros de outros. Não, eu tenho que ser como Absalão, eu não quero errar. Se outro erra, problema do outro, mas eu não quero mais errar. Se outro não é firme, problema dele. Um monte de gente frequenta a igreja, quem não mente, rapaz? Mentirinha boa. Quem não faz isso? Quem não é ruim, rapaz. A Bíblia diz que não há um justo sequer entra na face da terra. Usa até a palavra para justificar algumas atitudes, ações e reações. Não é por muito falar, não precisa estar na igreja todo dia não. A gente vai vendo cada dia mais pessoas vivenciando descompromisso com Deus e consigo mesmo. Porque Absalão, ele não só quebrou os princípios de Deus espirituais, mas ele quebrou todos os princípios dele mesmo, valores dele. E nós vivemos tempos, irmãos, em que nós somos incentivados a quebrar muitos princípios todos os dias, ignorar muitas coisas todos os dias, passar por cima de muitas coisas todos os dias, buscar autoafirmações, autorrazões, para poder, se firmar em posturas e posições, para alcançar realizações que na verdade vão gerar sabotagem para nós mesmos amanhã. A gente vai se sabotar sem perceber. Por quê? Porque isso vai nos afastar de Deus. Isso vai nos tirar do prumo e nos fazer viver uma vida fora de um contexto da vontade de Deus. Que nós temos vivido isso. Pessoas vivendo o seu texto, vivendo a sua vida, a sua história por cenas. Eu sempre digo isso, não pela história, mas abre mão da história para viver cenas. E cena
não determina a história, mas uma história é feita de várias cenas, exatamente, aí agora é verdade, porém, eu que determino qual história que as cenas da minha vida vão constituir. A história de Absalão foi muito ruim devido às cenas que ele proporcionou, mas a história de Salomão começou com uma cena muito diferente. As cenas de Absalão você não viu ele nunca orando, mas Absalão começa a sua história encurvado, debruçado no altar, pedindo direção a Deus. Comece a sua semana debruçada no altar pedindo direção a Deus. Comece o seu dia debruçado no altar pedindo direção a Deus. Viva o seu dia, o seu mês, o seu ano debruçado no altar pedindo direção a Deus. E toda a história mal feita que Absalão criou será destruída e reconstruída pela atitude de Absalão, de Salomão. Salomão pega um reino quebrado e então Deus ouve Salomão, e através dessa atitude de Salomão houve uma coisa. Versículo, volta lá por favor, versículo 12. No 11 Salomão pede, no 12 a gente já leu, mas é só para pegar sentido. 2 Crônicas 1:12. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Quem estava falando para Salomão aqui? Deus. Até aqui, Deus não havia descido e se manifestado. Então, a atitude de Salomão fez com que Deus fizesse o quê? Descesse, naquele tempo era descer mesmo, descesse do céu e atentasse à sua necessidade. Hoje nós temos o altar da cruz, hoje nós temos Cristo, hoje Deus não desce, Deus já desceu, hoje Ele vive, Ele habita ou não, mas Ele está em meio de nós. Então quando eu me coloco diante do altar que é a cruz, ali Salomão levanta o altar dele, mas hoje nós temos um altar pronto, que é o altar da cruz, é o altar da palavra, o altar de Deus. Quando eu reconheço a cruz como símbolo, como a única coisa que agrada a Deus, os princípios da cruz, a direção da cruz, porque é ordem de Cristo, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, ou pegue a sua cruz, assuma a sua cruz e siga-me. Quando eu me encurvo, assumo a cruz, me coloco diante da cruz, Deus ele já não vai descer mais, ele vai dominar e ele vai se mostrar. Ali Deus se mostra a Salomão, não só para mostrar que ele é Deus, mas para atender a necessidade e o pedido do seu coração. Por que o diabo não quer que eu, irmão, assuma a cruz na minha vida, ou viva a minha vida segundo os princípios da cruz? Porque ele bem sabe que o mesmo Deus daquele dia, que através daquele altar, que não era a cruz, se manifestou a Salomão para honrá-lo na condução daquele reino, quanto mais hoje que nós temos a direção e a liberdade do acesso a Deus direto através da cruz, Deus irá se manifestar para abençoar a nossa vida. Por isso que o diabo não quer que você esteja na cruz, porque se no altar de pedra Deus se manifestou, quanto mais na cruz hoje, meu irmão. Não tem como Deus não se manifestar. Se Deus se manifestou no altar de pedra, no madeiro, na vida marcada, Ele não só vai se manifestar e descer, mas Ele vai passar a habitar e viver. Glória a Deus. Amém, queridos? Está entendendo por que o diabo muitas das vezes quer usar situações para que a gente, em vez de agir como Salomão, ir à cruz, a gente vá e dê atenção às nossas ações, impulsos, vontades, anseios, e a gente tome as rédeas, em vez de entregar as rédeas para Deus, porque Ele sabe que quando eu entrego, a resposta é certa, porque o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e o será para sempre. Então, da mesma forma que Deus se manifestou a Salomão, Ele pode e vai se manifestar a mim e a você também. Só depende de mim, aonde eu estou levantando.
em que eu estou me dobrando. Qual é o altar que eu estou colocando diante de mim? Palavra para nós hoje. Se o altar está quebrado, se o altar está despedaçado, ou tem tempo que você não vai a esse altar, hoje é o dia, porque a cruz está diante de você. É só estar nela, só ir a ela, renovar seus votos diante dela, firmar mais ainda com ela, e pode ter certeza, foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. E hoje é um dia que a gente relembra isso. Segunda coisa que aconteceu nesse momento aí de Salomão, irmão, que a gente fica muito feliz, foi Salomão se tornar um exemplo. Aqui no finalzinho Deus fala, ó, não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Sabe o que isso quer dizer? Igual a você nunca houve, igual a você ninguém vai ser. Você vai ser um exemplo a partir de hoje. Eu vou te colocar como exemplo a partir de hoje, Salomão. Irmãos, o pai que devota a sua vida diante da cruz, o marido que devota a sua vida diante da cruz, o trabalhador que devota a sua vida diante da cruz, o filho que devota a sua vida diante da cruz, ele começa a se tornar um exemplo no trabalho. Pô, lá fulano é uma bênção. Se torna um exemplo à sociedade, se torna um exemplo para os familiares, se torna um exemplo para ele mesmo. A pessoa fala dele mesmo com bastante orgulho santo, se é que tem essa palavra, dizendo assim, eu era, eu fui, mas hoje, olha, eu tenho vergonha de falar do meu passado, rapaz. Eu era um cara assim, eu era uma moça assim, eu era um homem assim, eu era uma mulher assim, eu era um marido assim, eu era uma esposa assim, eu era um chefe assim, eu era um homem, um ser humano assim. Mas depois que a cruz entrou na minha vida, e nela eu vivo devotado, encurvado, em tudo que eu faço, a cruz ao meu altar, pode ter certeza. Aí alguém fala assim, é verdade mesmo, fulano era fácil, não. Isso aí era virado, mas olha, isso foi lá atrás, porque hoje fulano é outra pessoa, se torna em um exemplo. Mas só há um exemplo, só há mudança, se houver cruz. Amém? Sem cruz não tem exemplo. Olha o exemplo de Absalão, ruim, mas na vida porque não tinha cruz, né? Não tinha altar. Na vida de Salomão teve altar. Então não só teve a intervenção de Deus, como teve exemplo também, mudança. Amém, Jesus? Porque tem cruz, irmão. Na nossa vida pode ter mudança. Aquela situação que a pessoa olha e fala, fulano, vai daqui a pouco vai falar assim, não. Falou, não é assim não. E por mais que às vezes a gente não precise falar, porque exemplo não é com palavras, exemplo é com atitude. Família, pessoas próximas, não se ganha com palavra. Quem sabe você é doido para trazer seu familiar para a igreja. Quem sabe você é doido para poder firmar o familiar na igreja. Quem sabe você é doido para que ele estivesse aqui agora com você. Continue devotando a cruz, colocando a cruz como seu altar todos os dias. E não precisa falar nada não, porque não se acende uma candeia debaixo de uma cama sem que ela reflita pelos lados. Vai ser impossível o seu exemplo não ser visto. Amém, queridos? Mas tudo depende da posição da cruz na minha vida. Amém? Terceira coisa, para a gente caminhar para o final para orar. Salomão pede a Deus para cumprir a promessa em sua vida. Quando a gente vai ao altar e tem vida com Deus, nós temos o direito de requerer o cumprimento da promessa. Vamos lá, versículo 13 em diante. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Ele só pôde reinar por quê? Primeiro, porque lá atrás ele chegou diante de Deus e reivindicou, porque ele tinha uma vida diferenciada. Quando a gente tem uma vida, irmão, você sabe a vida que você leva. Pastor, eu levo uma vida, sabe, dentro das minhas limitações, perfeito ninguém é, mas eu levo uma vida dentro de casa direitinho, eu levo uma vida aí fora direitinho, eu tento fazer do meu melhor, a melhor forma, eu tento assim, sabe, cada dia levar Deus a sério da melhor forma, por mais fraco, por mais frágil, por mais limitado, por mais escorregões que a gente tenha, que ninguém é perfeito, somos ser humano de carne e osso, às vezes ficamos tristes, ficamos baqueados, às vezes ficamos chateados, ficamos irados, ficamos tudo, mas na hora em que o pecado, ou a circunstância pecaminosa, ou a natureza quer aflorar, o Espírito de Deus vem e domina, porque a minha vida está diante da cruz. Então eu busco fazer as coisas dentro do meu melhor, com o melhor que eu posso,
Sempre que posso estou na igreja, sempre que posso estou orando, sempre que posso estou lendo a Bíblia, estou desviando daqui, resistindo ali, brigo comigo 24 horas para tentar agradar a Deus da melhor maneira que eu posso. Então, queridos, reivindica os seus direitos, porque direitos não reclamados é direitos inexistentes. Tem que haver reclamação dos seus direitos. Deus espera que você peça. Se Ele não esperasse, não teria 3 textos baseados nisso, só 3, para a gente não falar muito. Pede que eu te darei, clama que eu respondo, busca que você encontra. Então é direito meu pedir, é direito meu clamar, é direito meu reivindicar, chamar à existência o que não existe, porque quem não reclama, quem não pede, não chega a lugar nenhum. E o clamor, ele é exatamente a demonstração de que eu estou fazendo direito para Deus, porque só pede quem tem direito de pedir, quem não tem direito de pedir não pede, ou quem não está seguro naquilo que está em condição de pedir não pede, porque se sente intimidado, mas quem está seguro chega e fala assim, não, vou dar um exemplo bobinho, mas bem bobo mesmo. Uma vez eu trabalhei né, no aeroporto muitos anos, e uma vez nós tínhamos aqueles Vale Transporte, no papel ainda, não sei se você lembra. Vale Transporte no papel, pegava aquela cartela assim. Eu tinha um colega que ele pegava aquele Vale Transporte e vendia, para sobrar mais algum. Ele botava gasolina, morava em Tararé e voltava. E aí nesse dia, aconteceu um fato lá, em vez de ele botar gasolina e voltar, ele deu uma saidinha e gastou dinheiro na noitada. E faltou dinheiro para passagem, para gasolina, né? Mas o vale tinha sido gasto, e agora? Aí estava faltando uns dias, que era por quinzena que a gente recebia, e aí eu falei, rapaz, meu vale também acho que só dá para uns 3 dias, vou lá ver se fulano libera mais uns para mim. Aí ele, cara, eu estou me virando desde a semana passada, rapaz, estou sem 1 centavo, os vale acabou. Eu falei, mas você não trocou por outra gasolina? Que nada, rapaz, eu saí e... Falei, lascou, vai lá e fala com fulano. Ele sabe, rapaz, que eu aprontei. Vou pedir para ele. Ele sabe, vai me dar um não. Nós dois na mesma situação, só que um estava fazendo direito e outro não, né? Eu cheguei lá e falei, fulano, estou com 3 vales só, dá para mim ir amanhã, para mim ir embora hoje e voltar amanhã, mas aí só dá para mim ir embora no outro dia. Eu pego com você amanhã ou no outro dia, ou você me dá hoje? Ele, não, tem aqui, já pode levar logo a cartela de vocês. Aí eu falei, pede o seu. Aí ele, e o meu, dá para liberar não? Ele, não, o seu você vai pegar só segunda-feira. Eu falei, pô, velho. Aí eu tirei do meu assim, falei, toma um. Aí dei 10 tiquezinhos para ele. Aí na segunda-feira ele recebeu e me devolveu os 10 negocinho daquele lá. Mas por que eu estou falando isso? A falta de afirmação. Eu cheguei sem medo diante dele, falei, o meu só tem 3, você vai me dar hoje, amanhã ou segunda-feira? Porque eu só tenho para ir, para voltar e um para ir, e eu não tenho dinheiro. Não, pode pegar, já está liberado. Eu falei, então tá bom. Cheguei, perguntei, eu estava no meu direito, eu não estava intimidado, com medo de nada, eu estava dentro da legalidade. Assim é no mundo espiritual. Se você está fazendo dentro da sua limitação o melhor que você pode, mas tendo tudo certo, então por que a gente não pode ter intimidade de chegar na igreja, falar com Deus, na hora da oração abrir o coração, em casa, em qualquer lugar, saber que somos falhos, Deus sabe, saber que somos fracos, Deus sabe, saber que somos limitados, Deus sabe, mas Ele também sabe se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, por menos que a gente faça, se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, Ele sabe também. Agora Ele também sabe se eu podia fazer um pouco mais e também não estou fazendo, se eu podia ser um pouco melhor e eu também não estou sendo, se eu podia agir de uma forma mais um pouquinho assim e não estou agindo. Ele também sabe, e isso afeta a gente diante dele, a gente se sente sem moral. É isso que Satanás deseja, que a gente não tenha segurança, certeza, confiança. E é bíblico isso, pastor? Se como é que fala, a produção ali achar, a gente bota aqui, porque a Bíblia diz assim, que nós devemos entrar diante de Deus com o quê? Você já leu isso na Bíblia? Com confiança.
Tudo que Satanás não quer é que você tenha confiança diante de Deus. Que você entre com confiança, Senhor, entro na tua presença, estou em oração, o Senhor sabe que eu estou passando isso, olha isso e pá. Salomão, Salomão de hoje, do século 21, que bom que você está vivo. O que você está precisando, meu filho? Vamos lá. Tá ruim para mim, eu não estou aguentando, está difícil, estou com vontade de parar, desistir, está pesado demais, mas eu confio no Senhor, mas na minha força eu não sei o que fazer, me ajuda, me dá direção. Você está ali na batalha, e ele fala assim, eu estou aqui para isso, conta comigo. Amém, gente? Mas quando eu estou a situação está me tirando da presença de Deus, eu já estou meio perdido comigo mesmo, saí meio do eixo, eu não sei mais, eu fecho o olho, mas não consigo, eu não tenho mais diálogo. Então, aí eu falo assim, não, está na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. É chavão, né? Deus conhece as minhas necessidades, não vou falar nada. Eu já orei, eu não sei nem mais o que eu falo não. Deixei na mão de Deus assim, sabe? Estou esperando em Deus. E nada. Porque é isso que o diabo quer. Que a gente perca a confiança até em nós mesmos, irmão. Até na oração que a gente faça. Até na vida espiritual que a gente... Sabe assim? Eu tô tão assim que eu... Não sei nem mais o que eu falo. Estou tão desanimado, tão triste assim. Mas sabe que você fica esperando acontecer algo para a minha vista, me trazer certeza e eu me animar no que eu estou vendo. Isso não é fé, isso é circunstância. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não da circunstância. Bem-aventurado o que crê sem ver, não o que sente, que pega o que vê, que prova, mas é aquilo que me estrutura, é a certeza do que eu espero. Hebreus 11:1, não é? Firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. Então o que me mantém estruturado é a minha esperança na fé, que é a certeza daquilo que eu creio que Deus é capaz de fazer, independente do momento que eu estou vivendo. Eu estou orando, e se eu estou orando, é questão de tempo, porque Deus diante da cruz não deixa de responder quem chega diante dela. Isso é fé, isso é Bíblia, isso é Salomão. Amém, gente? E por último, o que Deus fez mais com ele? Salomão pediu a Deus somente sabedoria, mas porque ele foi ao altar, Deus deu a ele sabedoria, riqueza, bens e honra. Deus faz mais do que você pede, do que eu peço, do que qualquer um pede. Sabe por quê? Porque nós sonhamos, mas Ele sonha mais do que a gente. Eu escrevi isso aqui para poder eu não esquecer. Mais do que você e eu sonhamos, mais do que você e eu imaginamos, Deus sonha e Deus imagina para nós um tempo melhor. Isso é bíblico? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então tudo que você deseja de bom que aconteça, mais ainda Deus deseja, mais Deus deseja abençoar a gente do que a gente ser abençoado, mas não depende só dele, depende de mim diante da cruz, e é para isso que a cruz passou a existir. Então, fechando a nossa mensagem de hoje, queridos, se você já tem a cruz como seu altar, permaneça nela. É questão de tempo para Deus se manifestar, para Deus te responder e Deus realizar o fim que você espera. Se você um dia levantou a cruz e derrubou ela de novo, aproveita esse momento hoje de ressurreição, restauração, momento de reflexão, e levanta a cruz de novo como seu maior altar da sua vida. E espera tudo isso, porque Deus é fiel para cumprir. Amém? Se você não tinha sido ensinado e você não entendia isso ainda, e a partir de hoje o conhecimento e a sabedoria está chegando no teu coração, então é a hora de Deus fazer além, como Salomão, do que você pede ou pensa, só porque você está aceitando a cruz hoje. Então, em todos os momentos, se coloque diante da cruz e não saia diante dela por nada, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ele bem bonito, irmãos. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos chegar diante da cruz agora? Vamos abrir o coração na cruz da fé? E tenho certeza, irmãos, que tudo que Deus fez com Salomão, Ele está prontinho para fazer com a gente, conosco aqui e através daqui. Amém? Leve essa palavra com você e fique em paz.
porque Deus vai se manifestar. Se de tudo que você ouviu, você guardar só isso, está valendo. Se Deus manifestou no altar de pedra, quanto mais hoje, através do altar da cruz. Então não tenha dúvida de que Deus cuida da gente. Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Querido Deus, diante da tua presença, queremos nessa manhã, nesta noite, viver o nosso propósito de fé e esperança. Viver, meu Deus, de forma grandiosa. Viver, meu Deus, um momento especial. Não porque somos especiais, não, mas é porque o Senhor cuida daquele que o Senhor ama. E aqui nessa noite, tanto aqui presencialmente quanto em casa, é o povo que o Senhor, meu Deus, resgatou. É o povo que o Senhor demonstrou amor. É o povo por quem o Senhor se entregou. Há mais de 2000 anos atrás, somos reflexos do teu amor, pois assim está escrito que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor de cada um de nós, para que todo aquele que crer nisso, quer dizer, que chegue diante da cruz e reconheça a cruz como sinal da vitória, não do sofrimento, como sinal do triunfo, como sinal da resposta, da profecia cumprida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Senhor. Nós temos a certeza, Pai, que nesta noite, através da sua ressurreição, o Senhor nos faz mais que vencedores. Assim como o Senhor venceu a morte, nós estamos vencendo, Senhor, todas as adversidades. Estamos vencendo, Senhor, todas as cóleras e amarguras que às vezes, Senhor, vem no querer nos atropelar. Mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Pai querido, nós nos entregamos por inteiro, Senhor, à tua presença, para saber que nós temos um Deus que vela por nós, que nós temos um Pai que foi entregue na cruz, padeceu, oh Deus querido, mas sabemos que o Senhor venceu, e assim como o Senhor venceu o mundo, nós também vamos vencer, porque o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer, porque vocês são filhos, filhos amados, criaturas feitas pelo Senhor. Ó Deus querido, que nesta noite a tua igreja esteja vivificada, Senhor, através da sua ressurreição, que nós possamos também a cada dia ressuscitar com o Senhor, porque o Senhor está nos dando cada vez mais a vida. Vivifica, Senhor, o teu povo, vivifica a tua igreja, vivifica toda a nação, Jesus querido. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta rica e abençoada palavra, Jesus, que veio nos fortalecer, veio, Senhor, nos instruir, Senhor, para que nós possamos não ser aqueles que dão ouvido aos outros, mas sim dar ouvido à tua palavra, guardar no fundo do coração para não pecar contra ti. Muito obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade, Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite, como Salomão, eu levanto o meu altar no meu coração a Ti, e creio que a partir de hoje, da mesma forma que o Senhor se manifestou naquele dia, eu confio não só que o Senhor há de se manifestar, mas há de permanecer manifesto na minha vida e em todo o reino da minha existência. Levante as mãos um pouco mais ainda e diga para Ele: para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para terminar, declare: para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou.
ressuscitou. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalte a Ele. Se fosse em outros tempos, a gente abraçava, né? Sacudia, orava. Oi! É a trombeta da fé. Mas como não podemos fazer isso, nós apenas determinamos e desejamos o melhor de Deus na sua vida. Amém, pessoal? Por gentileza, sente, estamos a minutos aí de encerrar o nosso culto. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Apesar do tempo, né, que nós vivemos um tempo de grande fé, de grande alegria, de grande amor, de grande comunhão. E isso tem trago fortalecimento para muitos. Porque a igreja, como um hospital, um posto de saúde, uma enfermaria, ela se encaixa exatamente nisso. Ela cuida do emocional, do psicológico, ela cuida de cada um de nós de forma até mesmo que o médico não pode ir, não porque ele não tem a capacidade de fazer, pelo contrário, é porque ele só é limitado. E Deus vai aonde o homem não consegue ir. Amém? Então, Deus abençoe a todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que estão aí nessa batalha. Inclusive, rapidinho, eu quero já fazer um convite a você que tem carro, você que pode ir de carona com alguém dentro de todos os cuidados ali. Quarta-feira, após o culto aqui, nós estaremos indo ali naquele rotatória do O, né? Próximo do Doro Silva, fazer uma oração ali pelo Doro Silva, pelos os enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, né? O Jaime já tem muita gente indo, mas esqueceram que aqui tem outro hospital, que é o Doro Silva. Tem muita gente ali também. E então a gente vai ali, né? Porque o Jaime já tem muita gente indo. Ah, mas é para a gente ir também? É para a gente ir também, mas